Então, os Estados Unidos e a Rússia estão negociando o fim da guerra na Ucrânia, e os europeus, assim como o establishment neocon dos Estados Unidos, ainda estão surtando com isso. Já fiz alguns episódios sobre isso com diferentes convidados, mas deixe-me mostrar o quão desesperadas essas pessoas estão no momento. E por meio do New York Times, também vou ilustrar em que tipo de mundo de fantasia eles estão vivendo, ou em que tipo de mundo de fantasia eles estão tentando fazer você acreditar que é a realidade. Depois disso, vou mostrar como é uma análise real, e vamos ler um ou dois textos sobre o que realmente está acontecendo. Mas vamos começar com o New York Times. Então vou mudar minha tela para que você possa ver o que está acontecendo aqui. Certo. Dê uma olhada nesta rubrica que o New York Times tem, certo? Esta manchete abrange tudo o que o New York Times reúne como artigos sobre a guerra Rússia-Ucrânia. O subtítulo diz que uma guerra amarga e sangrenta na Ucrânia devastou o país, isolou ainda mais a Rússia do Ocidente e alimentou a insegurança econômica ao redor do mundo. É interessante que eles tenham essa necessidade de dizer que a Rússia está isolada, certo? Eles acrescentam que está isolada do Ocidente, o que é certamente verdade. Mas a ideia de que a Rússia está isolada ainda é algo que, mesmo após 3 anos, o New York Times está tentando incutir na mente de seus leitores, certo? A Rússia está isolada. Embora tenha uma relação comercial fantástica com a China e uma relação comercial fantástica com a Índia, está muito bem conectada ao redor do globo, com exceção dos europeus e dos norte-americanos. Mas com todo mundo, eles estão negociando. No entanto, aqui, a ideia, a moldura de uma Rússia isolada, ainda é, mesmo após 3 anos, super importante para o New York Times. E claro, a noção de que isso cria insegurança econômica ao redor do mundo é também uma dessas questões que devo dizer, bem, essa é verdade para a Europa. E talvez seja verdade até certo ponto para a América do Norte, embora eu não acredite que seja verdade na mesma medida. Mas o New York Times, novamente, equipara isso, especialmente a Europa, com o mundo. Do que você está falando? Novamente, o petróleo ficou muito mais barato para a Índia comprar, e os indianos e os chineses estão experimentando mais segurança econômica no momento. Como o New York Times ainda equipara a Europa com o mundo? Mas bem, é isso que é. Então vamos apenas olhar para esse artigo aqui embaixo, que também é uma obra-prima. Não uma obra-prima em manipulação, essa é a palavra errada. Nesse ponto é tão ruim, é uma propaganda tão descarada que grita propaganda de cada página. O artigo é intitulado Trump inverte o roteiro sobre a guerra na Ucrânia, culpando Zelensky, não Putin. Subtítulo: Enquanto busca negociar um acordo de paz com Moscou, o presidente Trump está reescrevendo a história da invasão da Rússia ao seu vizinho. Neste artigo, a pessoa que escreveu isso, este homem aqui, Peter Baker, reclama o tempo todo sobre Donald Trump, de alguma forma contar uma história alternativa da guerra, dar fatos alternativos e ser tão descaradamente falso e um mentiroso descarado. E agora, eu quero passar com você por alguns desses argumentos. Não posso mostrar o artigo inteiro porque está atrás de um paywall, mas posso mostrar trechos e discuti-los. Então, quem é Peter Baker? Ele é o principal correspondente da Casa Branca e ex-chefe do escritório de Moscou do New York Times. Isso é bastante fantástico. Essa pessoa esteve em Washington e Moscou e deveria ter acesso a informações, mas obviamente decide, ou seus editores decidiram, que seu artigo será moldado da maneira que o The New York Times acha que a realidade deve ser, não como ela é. Vamos começar. O artigo começa quando as forças russas invadiram as fronteiras da Ucrânia em 2022, determinadas a apagá-la do mapa como um estado independente. Determined to wipe it off the map as an independent state, the United States rushed to the aid of the beleaguered nation and cast... Os Estados Unidos correram em auxílio da nação sitiada e retrataram seu presidente, Volodymyr Zelensky, como um herói da resistência. Esta é a declaração de abertura. Nenhuma menção à história desta guerra. Nenhuma menção ao período entre pelo menos 2014 até 2022, de todo o vai e vem, de todos os problemas, de toda a guerra no Donbass, do bombardeio do Donbass,
nada. Estabelece-se este mundo em que, numa bela manhã de 24 de fevereiro de 2022, Putin acordou e decidiu invadir a Ucrânia, por pura maldade, certo? E os Estados Unidos, sendo o cavaleiro brilhante no cavalo branco, apenas vindo em auxílio da pobre vítima, certo? White horse just coming to the aid of the poor victim, right? That's what this fantasy world of... É assim que esse mundo de fantasia dessas pessoas se parece, ou o que elas querem fazer acreditar, o que continuam repetindo. E é exatamente isso que agora está desmoronando diante dos nossos olhos. Mas ainda assim, em 19 de fevereiro de 2025, isso ainda é o que essas pessoas escrevem. É assim que eles enquadram como começam a história da guerra na Ucrânia em um artigo de atualidades. O artigo, então, continua elaborando por que Donald Trump é um mentiroso absoluto quando lança dúvidas sobre a narrativa oficial. Devemos lembrar, este é o New York Times nos dizendo qual é a narrativa oficial da guerra, como eles querem que seja. Mas o Sr. Trump passou a caracterizar o Sr. Zelensky não como um defensor da democracia, mas como um inimigo dela, escreve o Sr. Baker. E então ele cita o Sr. Trump, dizendo que ele se recusa a realizar eleições, está muito mal nas pesquisas ucranianas, e a única coisa em que ele era bom era em manipular Biden. O Sr. Trump escreveu, diz o Sr. Baker, que Zelensky é um ditador sem eleições e que é melhor agir rápido ou ele não terá mais um país. Então Baker nos dá o que Trump diz para ilustrar o absurdo dos comentários de Trump. Depois Baker continua em seu artigo. Enquanto a Ucrânia suspendeu as eleições durante a guerra, o Sr. Zelensky foi, de fato, originalmente eleito por uma vitória esmagadora em 2019, em uma disputa considerada livre e justa pela comunidade internacional, ao contrário do Sr. Putin, um verdadeiro ditador que permaneceu no poder por um quarto de século através de eleições amplamente consideradas uma farsa. E o Sr. Zelensky desfruta de uma aprovação de 57%, de acordo com uma nova pesquisa, maior do que a do Sr. Trump. Então, novamente, nenhuma menção de que o mandato oficial do Sr. Zelensky terminou no ano passado, em 2024, e que o Sr. Zelensky suspendeu as eleições durante a guerra. Mas nenhuma menção de que agora o Sr. Zelensky realmente tem um problema de legitimidade, certo? Independentemente do que você pensa sobre a situação na guerra. É fantástico para mim. E então, é claro, citando algumas novas pesquisas que convenientemente encontram, eu não me dei ao trabalho de clicar no link para ver de onde vêm essas pesquisas. Porque nesse ponto, sabemos que qualquer tipo de dado de pesquisa, qualquer tipo de declaração de ONGs, de organizações, basicamente significa muito pouco. Até e a menos que você realmente tenha eleições, não saberemos. Não saberemos com certeza. É por isso que eleições reais são realmente importantes. E também retratar o Sr. Putin como um ditador não eleito, quando na verdade está bastante claro que, na verdade, suas taxas de aprovação são altas, indo muito bem. Isso é outra coisa da manipulação da narrativa, que é simplesmente fantástica. Sabe, ainda assim, eles adorariam acreditar que o povo russo está à beira de se rebelar contra Vladimir Putin. Certo, e só é preciso pressionar um pouco mais. É para onde essa narrativa está indo. Mas vamos continuar, porque o Sr. Baker também escreve que Charles M. Kupperman, que serviu como vice-conselheiro de segurança nacional do Sr. Trump em seu primeiro mandato, comparou as ações do presidente ao primeiro-ministro britânico, que tentou apaziguar Adolf Hitler, concordando em ceder a ele parte da Tchecoslováquia. O nome de Trump será lembrado na história como um artista da rendição, assim como Neville Chamberlain, disse o Sr. Kupperman em uma entrevista. Então, pense por um segundo, como Baker se lembra de que ele tem toda uma lista telefônica de pessoas que compartilham sua opinião. Então ele simplesmente liga para uma delas, para que essa pessoa lhe diga algo que ele queria ouvir desde o início. E então ele cita isso. E a coisa óbvia aqui é comparar Trump a Chamberlain, e ridicularizar e meio que falar mal de todos os tipos
de negociações de paz como apaziguamento. All kinds of peace negotiations as appeasement. This is the dirtiest of dirty. Esse é o mais sujo dos truques sujos e estúpidos para continuar fomentando a guerra, porque você simplesmente alega que não ir à guerra, não continuar uma guerra, é apaziguamento. É como se eles realmente tivessem que se esforçar muito para arrastar a palavra paz pela lama. E o apaziguamento é a lama, certo? É assim que você consegue. Então, ele encontrou alguém? Bem, quero dizer, as pessoas têm essa opinião, certo? Ele encontrou alguém com essa opinião, que lhe disse o que ele queria ouvir, e ele colocou isso em seu artigo. Muito bem, Sr. Baker. Parabéns por criar uma narrativa e o mundo como você gostaria que fosse. Baker continua. Baker continues. O desdém de Donald Trump pela Ucrânia, mais tarde, se transformou em animosidade aberta quando ele foi convencido de que a Ucrânia havia intervindo nas eleições de 2016 contra ele, repetindo uma linha de propaganda promovida pela Rússia, que de fato interveio nas eleições em favor do Sr. Trump. E agora você adivinhou o que vem a seguir. Sim, esse cara, esse Baker, na verdade, reacende toda a narrativa de conluio de Trump, a narrativa de interferência russa. É fascinante, quero dizer, apenas olhe para isso. Trump foi movido em seu primeiro mandato pelo intenso desejo de refutar qualquer conluio russo nas eleições de 2016, lembrou o Sr. Kupperman ontem. Ele queria demonstrar que venceu sem qualquer influência ou interferência externa, e isso o incomodava quando surgiam alegações de que ele venceu por causa da assistência russa. A Ucrânia se tornou um caminho para demonstrar que ele venceu sem tal assistência. Então agora esse cara que Baker entrevistou tenta psicologizar, olhar para a cabeça de Trump e entender por que Trump agora odeia a Ucrânia, certo? E ele culpa isso no fato de Trump estar zangado com a Ucrânia por causa da eleição de 2016, porque ele foi culpado pela interferência russa. E o próprio Baker sabe, ao ter estabelecido na frase anterior, que na verdade a Rússia interveio na eleição em nome do Sr. Trump, certo? Ele estabeleceu isso como uma declaração narrativa, uma verdade que agora é explorada mais adiante. E isso é insano, porque tivemos não uma, mas duas investigações oficiais. Você se lembra do relatório Mueller, que investigou se houve alguma conluio entre Trump e a Rússia? Ou se a Rússia de alguma forma ajudou sistematicamente Trump a vencer? O relatório Mueller encontrou inequivocamente que não há evidências de qualquer conluio com a Rússia. Não há evidências de que os russos apoiaram sistematicamente Trump, de uma forma que o ajudasse a vencer nas eleições de 2016. E então houve um segundo relatório para investigar se havia realmente um caso para iniciar uma investigação sobre toda essa questão de conluio, que começou após 2016. O conselheiro especial, John Durham, concluiu que o FBI nunca deveria ter iniciado uma investigação completa sobre Trump e a Rússia. Não há um, mas dois relatórios desse tipo que foram divulgados, e até a mídia tradicional teve que reportá-los. Quero dizer, isso é a CNN, isso é a NPR. Foi tão grande que nem eles puderam evitar relatar os resultados reais dessas investigações. Eles deixaram bem claro que todo o dossiê Steele estava realmente ligado à campanha de Hillary Clinton e era basicamente uma farsa. Esses são os democratas desde 2016, sem conseguir entender que realmente, verdadeiramente, honestamente perderam o poder em uma campanha contra Donald Trump e que não foi a Rússia que deu a presidência a Donald Trump. Eles ainda não superaram isso. É 2025 e eles ainda não superaram. It's 2025 and they're still not over it. They are still peddling this lie and this narrative. Eles ainda estão espalhando essa mentira e essa narrativa de que Donald Trump só venceu por causa da interferência russa e que agora, já que isso foi alegado, Trump está meio que reprimindo a Ucrânia e tem contas a acertar, certo? Isso é apenas, neste ponto, uma compreensão muito doentia do mundo de como essas pessoas querem que a realidade seja. E então eles afirmam que essa versão doentia da realidade, é sobre o que Donald Trump está agora mentindo. Então isso é fantástico para mim,
porque está ficando tão absolutamente, completamente claro que é realmente difícil ainda levar a sério qualquer coisa que esse pedaço de papel lixo aqui está escrevendo. Isso é aparentemente o jornal de referência dos Estados Unidos. Here is writing that's apparently the paper of record of the United States. Sorry to say that. So, that leaves us Lamento with dizer the isso. question, Então isso nos where deixa we com a should pergunta: get de onde proper devemos information obter from, informações what adequadas leads se us quisermos to ler algo what's sobre o que actually realmente going está on. And acontecendo? here the best A melhor recomendação que tenho para todos é fazer o que muitos de nós, acadêmicos, fazemos, que é nos inscrever em diferentes listas de discussão de pessoas em quem confiamos, que sabemos que têm um bom entendimento das coisas que estão acontecendo. Então, você só precisa procurar. Deixe-me compartilhar algo com você. Uma das listas em que estou é de colegas que enviam artigos reais, que são valiosos. A maioria desses artigos, curiosamente, não está atrás de paywalls. E é por isso que posso, por exemplo, ler este artigo aqui para você. Why I can, for instance, read this article here to you. This one here is in the National Interest. Fantastic. Esta aqui está na The National Interest, uma revista fantástica anteriormente dirigida por Katrina vanden Heuvel, e tem feito algumas reportagens muito boas. Quero dizer, você pode ter opiniões diferentes sobre The National Interest, mas alguns desses artigos são realmente ótimos. E se você está em uma lista de e-mails de pessoas que realmente se importam com isso, elas vão enviar alguns desses melhores artigos. Então, este aqui que quero ler para você é de um homem chamado Matthew Blackburn. É ele aqui, que é pesquisador sênior no grupo de pesquisa sobre Rússia, Ásia e Comércio Internacional no NUPI. É um think tank. E ele também é afiliado a uma universidade na Europa. Esqueci qual. Mas ele está fazendo um trabalho muito bom ao olhar para as realidades no terreno. E ele escreveu sobre isso neste artigo aqui na The National Interest. About this in this article here in the National Interest. The National Interest. Europe. Desculpe, sim, The National Interest. A verificação da realidade da Europa, porque é isso que está acontecendo atualmente. Os europeus, e também esses neocons, pessoas do New York Times, estão sendo confrontados pela realidade que desaba sobre eles. Deixe-me ler isso para você. Enquanto Donald Trump negocia com a Rússia, a Europa precisa de estadismo e pensamento estratégico, em vez de retórica emotiva e reações impulsivas. A fraqueza da Europa nunca esteve tão abertamente em exibição. O presidente Donald Trump destruiu a estrutura existente de apoio ocidental à Ucrânia. Os Estados Unidos abandonaram oficialmente uma busca extremamente cara e fracassada de 19 anos para expandir a OTAN à Ucrânia. O compromisso de garantir que Kiev recupere seu território pré-2014 agora está cancelado. 2014 territory is now cancelled. The United States will neither send troops to Ukraine. Os Estados Unidos não enviarão tropas para a Ucrânia, nem estenderão o artigo 5 a qualquer força de paz ocidental implantada lá. Agora, espera-se que a Europa arque com os custos de defender e reconstruir a Ucrânia, enquanto os Estados Unidos buscam recuperar parte dos 175 bilhões de dólares que gastaram na guerra com um acordo que lhes concede a propriedade de minerais de terras raras ucranianos. Segundo o enviado especial para a Ucrânia e Rússia, Keith Kellogg, a Europa não terá sequer uma palavra decisiva no acordo que os Estados Unidos fizerem para encerrar a guerra. Em uma cúpula de emergência em Paris, convocada imediatamente após a traumática Conferência de Segurança de Munique, os líderes europeus não conseguiram chegar a um consenso sobre uma nova posição comum. The Europe's pro-Ukraine commentariat, this is not for Europe's pro-Ukrainian commentariat, this is not. Para os comentaristas pró-Ucrânia da Europa, isso é nada menos que um pesadelo. Eles, assim como a maioria dos líderes europeus, passaram 3 anos ignorando ou negando abertamente todos os sinais de que o Ocidente é incapaz de derrotar a Rússia na Ucrânia. Em cada momento, eles queriam girar a roleta da escalada apenas mais uma vez para enfraquecer a Rússia. E deixe-me apenas comentar aqui pessoalmente, isso é exatamente o que aconteceu. Quero dizer, isso foi o que muitos de nós achamos inacreditável, que os europeus estariam dispostos a escalar tanto quando eram eles que tinham mais a perder, com esse conflito se agravando ainda mais. Mas deixe-me voltar ao artigo. But let me get back to the article.
They systematically ignored the evidence of Ukraine. Eles sistematicamente ignoraram as evidências do declínio militar da Ucrânia e ainda pedem mais apoio. O apoio deles à Ucrânia foi uma vez encapsulado pela frase: "Estamos com a Ucrânia pelo tempo que for necessário." Em 2024, mudou para: "A Ucrânia está em um caminho irreversível para a OTAN e devemos colocá-los na posição de negociação mais forte possível." Agora, em 2025, há uma terceira versão: nenhuma negociação sobre a Ucrânia sem a Ucrânia e paz através da força. O que esse slogan implica? O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, caracterizou o conflito como uma guerra colonial clássica que poderia continuar por mais 10 anos. E novamente, parênteses da minha parte, Sikorski é, claro, o polonês, o ministro das Relações Exteriores, que na época estava no parlamento da UAMEI, ou no parlamento polonês, e escreveu um discurso de agradecimento aos Estados Unidos quando o gasoduto Nord Stream foi explodido. Então, esse é o Sikorski. E é absolutamente verdade. Ele pertence a esse grupo de fanáticos na Europa que querem continuar isso o máximo possível. Deixe-me voltar ao artigo. Os linha dura da Europa estão bastante preparados para ver a Ucrânia se transformar em um estado falido ao estilo da Síria, desde que a Rússia não vença. A preocupação moral de parar Putin não se estende, no entanto, ao próprio povo ucraniano, que deve ser sacrificado pelo bem maior de enfraquecer e conter a Rússia. Os linha dura estão propondo um cenário verdadeiramente assustador. A Europa prolonga uma guerra que não pode vencer até que o colapso da Ucrânia abra uma caixa de Pandora, justamente quando os Estados Unidos recuam de seus compromissos de segurança. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e Volodymyr Zelensky pedem um aumento rápido nos gastos com defesa, implicando que o PIB da Europa, 10 vezes maior que o da Rússia, pode ser rapidamente convertido em uma força militar eficaz e mobilizável. Isso ignora o fato básico no terreno. O equilíbrio de poder mudou a favor da Rússia. A Ucrânia está ficando sem homens. O ministro da Defesa da Lituânia admite que o exército russo é 3 vezes maior do que era em fevereiro de 2022. Zelensky relata que o exército russo está prestes a expandir-se em mais 15 mil pessoas. Enquanto isso, a Europa não consegue aumentar a produção de defesa a tempo de salvar a situação. A Rússia está produzindo mais do que eles. E você vê como essa pessoa também inclui links para ilustrar todas essas afirmações, dizendo tipo, veja, isso é realmente baseado em pesquisa. Isso é realmente baseado no que você pode encontrar, também disponível gratuitamente na internet. Então não é como se essa informação estivesse super bem escondida. Não sabemos exatamente quantas pessoas a Ucrânia ou a Rússia perderam, porque isso é guardado como um segredo. Mas grande parte do que está acontecendo na Ucrânia é realmente acessível para pessoas que têm apenas um entendimento rudimentar de como usar a internet para obter informações. Voltando ao artigo. Relatórios independentes estabeleceram o estado lamentável das principais forças armadas da Europa, deficientes não apenas em soldados treinados, mas também em armas e equipamentos, muitos dos quais já foram doados à Ucrânia. Construir um exército europeu sem o apoio ou liderança dos SMs é um desafio sem precedentes que levará uma década. O desacordo fundamental entre os líderes europeus sobre o envio de forças de paz para a Ucrânia aponta para um problema mais profundo. A Europa pode falar, mas não consegue agir sem força ou um plano unificado. A Europa não pode enfrentar a Rússia agora. Um acordo é necessário. O Ocidente já jogou suas cartas. Desde entregas de armas até sanções e diplomacia para isolar a Rússia, há fortes evidências de que os problemas econômicos da Rússia em 2023 não serão sérios o suficiente para enfraquecer seu esforço de guerra. No entanto, muitas vozes influentes na Europa estão presas repetindo os mesmos velhos clichês sobre por que a guerra deve continuar. O primeiro clichê é sobre as baixas russas, alegadamente subindo para 1 milhão, o que é usado como argumento para continuar a guerra com base no fato de que a Ucrânia ainda pode lutar.
Enquanto isso, reina o silêncio sobre o assunto das perdas ucranianas. Os linha dura não querem admitir a profundidade do problema de mão de obra da Ucrânia. Se eles falharem em sua tentativa de mobilizar homens de 18 a 20 anos, não conseguirão manter as linhas de frente. Diante das notícias sobre a diplomacia ESUE-Rússia, podemos esperar que um grande número de jovens se inscreva para morrer em uma guerra que pode, em breve, acabar. O segundo argumento é que a Rússia não pode ser confiável sob nenhuma circunstância. A apaziguação da Rússia encorajará sua expansão imperial. Há uma clara contradição entre a alegação de perdas russas e a suposição de expansão contínua da Rússia, se a Rússia já está tão fraca como poderia. E novamente, preciso apenas fazer um comentário aqui, porque isso é tão correto, e isso aconteceu tantas vezes nesta maldita guerra, que somos simultaneamente contados uma história que, of 1917 style regime collapse, and that it is ready to roll through Europe as the latest incarnation of Nazi Germany. And again, I need to just make a comment here, because this is so correct, and this has happened so many times in this goddamn war, that we are simultaneously told a story that two stories that contradict each other from the same people. Duas histórias que se contradizem vindas das mesmas pessoas. E essas contradições estão, na verdade, incorporadas na narrativa, porque devem ser acreditadas. Este é um mecanismo psicológico. E eu não acho que essas pessoas estejam fazendo isso de propósito. Mas é assim que funciona a psicologia da psicose de guerra e da psicose de crise, que as pessoas que são capturadas pela psicose perdem a capacidade de reconhecer que duas de suas crenças estão, na verdade, em última análise, em desacordo uma com a outra. Mas elas as afirmam de qualquer forma. E se alguém ousar atacar uma ou outra, ou apontar isso, então essa pessoa será imediatamente excluída do grupo de boas pessoas, de seres racionais. Porque se você forçasse as pessoas a reconhecer essa dissonância cognitiva, bem, elas se desintegrariam, certo? O mundo deles desmoronaria. E é isso que as pessoas tentam manter em equilíbrio psicologicamente. O fato de que essas narrativas estúpidas criam momentos de dissonância cognitiva garante que os indivíduos não pensem mais profundamente sobre as implicações de suas declarações. Porque se o fizessem, reconheceriam que estão em desacordo uns com os outros. Mas eles não fazem isso. Ou se tentassem seguir esse caminho, evitariam. Então, você tenta se afastar de pensar mais profundamente sobre seu próprio sistema de crenças. Isso é maravilhosamente, magistralmente apontado aqui. É apenas mais um. Houve várias dessas crenças contraditórias sobre a Rússia. Vamos continuar com o artigo. Os temores de uma maior expansão russa nos Bálticos ignoram o fato de que a sociedade russa, embora apoie o esforço de guerra do seu país, de modo geral deseja a paz. As vozes radicais e belicistas na Rússia não refletem as atitudes mais amplas da elite e do público. Não há apoio na Rússia para uma expansão territorial sem fim. De fato, há fortes razões para acreditar que a narrativa da sede insaciável da Rússia por glória imperial é em parte uma fantasia ocidental imposta de fora. Dentro da Rússia, o conflito na Ucrânia é geralmente visto como uma guerra defensiva contra a expansão da OTAN. Por todos os relatos, a guinada de Trump para a paz é uma rejeição das perigosas ilusões dos linha dura e uma vitória para o bom senso. Sim, é exatamente isso. Como disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, a nova abordagem é baseada no reconhecimento das realidades do poder militar no terreno. Os líderes europeus agora devem se adaptar sensatamente a essa nova realidade. Ao propor continuar a guerra sem o apoio dos Estados Unidos, os linha dura da Europa estão vendendo uma receita cara de risco e insegurança. Na Europa, os contribuintes são solicitados a arcar com a conta enquanto sofrem com a austeridade e a recessão. Nem a conversa ousada de Trump, nem a retórica linha dura devem distrair a Europa do ponto mais importante. É necessário um acordo complexo para garantir a paz na Ucrânia e na Europa. O que é necessário é uma grande reavaliação de como a Europa pode alcançar uma paz duradoura no continente.
continent. Europe could and should be worried about the A Europa poderia e deveria estar preocupada com os sinais de Washington que destroem os fundamentos do nosso pensamento de segurança. É de estadismo e pensamento estratégico, em vez de retórica emotiva impulsiva e pânico moral, que se precisa desesperadamente. Como parte de uma mudança fundamental em direção à autonomia estratégica, a Europa precisará reconsiderar suas relações com uma série de países, incluindo a Rússia. É hora de aceitar que uma paz duradoura na Europa, sem a inclusão da Rússia, é impossível. Embora construir um dissuasor de defesa seja uma necessidade, deve-se lembrar que a maior conquista da UOA é ter proporcionado 80 anos de paz e prosperidade no continente. And prosperity on the continent. This should be the desired trajectory. Este deve ser o trajeto desejado. Quanto mais cedo a guerra acabar, mais cedo o dinheiro dos contribuintes poderá ser gasto na reconstrução e integração da Ucrânia na UEME. Quando se trata de negociações, os líderes europeus devem começar a falar sobre o mundo como ele é, não apenas sobre como eles querem que ele seja. As declarações de Trump, Hegseth e Kellogg podem ser difíceis de engolir, mas para a Europa, esta é uma prescrição necessária que já está atrasada. Isto é parabenizar Matthew Blackburn e Marathon por uma análise de stops em bem progressa da situação. Porque essa terra de fantasia, da qual o New York Times faz parte, está logo acima de toda a imprensa europeia. Os europeus, mesmo os grandes, todos olham para o New York Times e continuam copiando a mentalidade e o quadro de referência dessas pessoas, certo? E o Washington Post, e assim por diante. Esse sistema de propaganda de cima para baixo está em vigor. E essa é agora a realidade que está se manifestando. Porque a guerra é uma coisa terrível, absolutamente horrível. Mas uma das coisas que ela faz é deixar absolutamente claro quais são as realidades, porque você não pode ignorá-las quando elas batem à sua porta. Hitler não pôde mais ignorar os russos, ou a vitória dos russos durante a Segunda Guerra Mundial, quando eles estavam bombardeando seu bunker. E agora estamos próximos de um momento assim. Você não pode vender essas narrativas estúpidas de vamos vencer, só vai demorar um pouco mais, quando na verdade a derrota militar está lá. E esse é um dos problemas, uma das coisas que agora realmente destroem a narrativa do Ocidente, com a qual eles não estão acostumados. Os europeus e norte-americanos não estão acostumados a ver toda a sua narrativa sobre si mesmos desmoronar tão fortemente. A Guerra do Vietnã foi um momento difícil de desmoronamento. As consequências da Guerra do Iraque e todas as revelações sobre armas de destruição em massa que nunca existiram, você sabe, corroeram um pouco. Isso meio que tirou algo da narrativa principal. Mas não destruiu a narrativa de forma tão horrível quanto desta vez está sendo destruída. E é isso que realmente machuca pessoas como essa. Qual é o nome dele? Esse cara, Peter Baker, que ainda está cognitivamente em sua própria pequena prisão e ainda tenta afirmar uma realidade que já está bem e há muito tempo desaparecida. A última peça que gostaria de compartilhar com você é algo novamente de uma lista de e-mails que me foi enviada por Jeff Roberts. Jeff Roberts, se você se pergunta, é o historiador que escreveu este livro sobre a biblioteca de Stalin. Ele examinou todos os livros que Stalin costumava possuir e escreveu um belo livro sobre isso. Ele é um grande historiador. Eu o conheci há algumas semanas. Ele tem uma bela página inicial. Jeffrey Roberts, historiador, biógrafo e comentarista político. Jeffrey Roberts, historian, biographer and political commentator. So another one of these scholars who... Então, mais um desses estudiosos que sabe muito bem do que está falando. Felizmente, ele também envia e-mails. Recomendo entrar na lista de e-mails dele, que é muito valiosa para obter esse tipo de informação que está circulando por aí. O que ele nos alerta nesse e-mail? Ele nos alerta sobre uma postagem no Facebook escrita por Alexander Titov, um professor da Queen's University em Belfast. É essa pessoa aqui, Alexander Titov. Então, como isso funciona, certo? Jeff Roberts está na lista de e-mails e clica em algo que alguém lhe envia, que é escrito por outros estudiosos que entendem do assunto.
Estudiosos e pessoas que realmente são boas em análise enviam coisas uns aos outros porque queremos nos manter informados, certo? Então, a esfera de informação hoje em dia está surpreendentemente ativa com e-mails entre nós. Surprisingly a lot with emails among us. And Alexander Titov then writes a very... E então, Alexander Titov escreve um post muito bom no Facebook sobre sua análise de por que ele acha que a abordagem atual dos ucranianos e europeus não faz sentido. Seu principal argumento é que, em termos puramente militares, um cessar-fogo beneficiaria a Ucrânia muito mais do que a Rússia, dado o estado dos dois exércitos. Ele desenvolve esse argumento, dizendo tipo, veja, por que você tem tanto medo de negociações de paz e de um eventual cessar-fogo, quando o cessar-fogo está realmente no melhor interesse da Ucrânia? Não apenas para acabar com a destruição, mas olhe para onde estão os exércitos. O Sr. Titov escreve que, primeiro, embora existam problemas reais com as forças armadas ucranianas, não há evidências de colapso iminente. Enorme. There's no evidence of immediate collapse. So they're holding their lines, often under very unfavorable circumstances. Eles estão mantendo suas linhas, muitas vezes em circunstâncias muito desfavoráveis. Não há rendições em massa de nenhum dos lados, e novos recrutas ainda estão chegando às forças armadas ucranianas. E deixe-me intervir aqui. Isso também é uma realidade, certo? Só porque algumas pessoas acreditam mais nas narrativas russas, ou não na narrativa russa, desculpe, devo reformular isso, porque temos essa tendência de que, quando não gostamos de algo ou de algo que está acontecendo, automaticamente pensamos em tudo como mentiras. Mas vimos isso, especialmente no YouTube, bastante nos últimos 1 ou 2 anos, que toda vez que um reduto ucraniano era tomado, era mostrado para nós como o exército ucraniano colapsando. E este é o colapso, este é o fim, certo? E a Ucrânia está agora à beira de um colapso completo. E até agora, 3 anos depois, isso não se concretizou. Quero dizer, o exército em si, todo o aparato militar da Ucrânia, está sob uma pressão muito, muito pesada, obviamente, mas não está colapsando da maneira que foi previsto de vários lados várias vezes. Então acho que esta é uma análise muito sóbria. Sim, as forças armadas da Ucrânia estão perdendo esta guerra, mas não está no ponto em que todos simplesmente jogam suas armas fora e fogem. Isso não é o que está acontecendo, certo? Então ele tenta fazer uma comparação entre os dois. E ele ainda chega à conclusão de que o exército ucraniano deveria ser o primeiro a querer um cessar-fogo, certo? O que provavelmente também é do conhecimento dos russos, razão pela qual eles não estão dispostos a concordar com um cessar-fogo antes de terem um acordo claro com os americanos, os europeus e os ucranianos. Vamos continuar lendo. A deserção é um problema sério no exército ucraniano. A deserção ocorre principalmente durante as rotações ou com novas unidades antes de realmente entrar em ação. Então ele diz que isso não está em um ponto em que as deserções irão destruir completamente o exército ucraniano. E isso é obviamente verdade, porque eles ainda estão lá. O problema com a UAF é que eles estão sobrecarregados. Eles não têm reservas, e muitas vezes mantêm posições sem esperança por razões políticas. A UAF tem desvantagens logísticas em comparação com a Rússia, como a falta de fornecimento confiável de sistemas de armas-chave e a dominância russa em alguns tipos de armas, o que também é óbvio no desenvolvimento desta guerra, porque agora os russos estão conseguindo capturar um lugar após o outro, certo? Então, esta é parte do contexto de por que isso está acontecendo. A UAF também sofre com a escassez de pessoal, com muitas de suas unidades operando a 40 a 50% de sua força suposta. Em essência, as forças armadas ucranianas claramente sofrem de alguns dos mesmos problemas que o exército russo enfrentou em 2022. Liderança fraca, organização e coordenação caóticas, falta crônica de pessoal, falta de rotação e reservas. No entanto, o exército russo do final de 2022 a 2023 passou para a defensiva, reagrupou-se, reconstruiu sua força e organização, derrotou a contra-ofensiva ucraniana no verão de 2023
e iniciou sua própria ofensiva lenta, mas constante, a partir de outubro de 2023, que continua até hoje. Uma interjeição da minha parte. Não vamos esquecer que os russos deixaram muito claro que seu principal objetivo nunca foi conquistar muito território. Era degradar, garantir que o exército ucraniano não representasse uma ameaça, ou que o material da OTAN na Ucrânia não representasse mais uma ameaça para a Rússia. In Ukraine would not pose a threat to Russia anymore. It is a doctrine of É uma doutrina de degradar as forças inimigas, certo? Como alguns dos meus convidados também apontaram. E acho que essa linha do tempo aqui é basicamente o que estamos vendo. Então agora os russos estão em um avanço lento, mais constante e ainda desgastando a marcha ucraniana para frente. Agora é parcialmente sobre território. Mas por muito tempo, a estratégia russa não era essa. Então, continuamos no artigo. O exército russo de 2025 é melhor liderado, organizado, armado e abastecido do que era em 2022 a 2023. As forças ucranianas, em contraste, se deterioraram. The Ukrainian forces, on the contrast, have deteriorated. They have lost their early advantage of numerical superiority. Eles perderam sua vantagem inicial de superioridade numérica, que tinham graças à mobilização precoce e ao grande número de voluntários em 2022, a maioria dos quais tinha experiência de combate de seu serviço na ATEO contra os separatistas de Donbass de 2014 a 2022. Então, minha impressão, diz o autor do texto, é que o comando russo está se preparando para uma campanha decisiva na primavera ou verão de 2025. Então, essa é a trajetória. Não sabemos se isso é verdade ou não, mas ok, essa é uma previsão razoável. Algo razoável de se esperar ao ver como a guerra tem se desenvolvido e tem sido travada por esses dois exércitos, certo? É por isso que o autor, Sr. Titov, chega à sua conclusão final, a conclusão lógica. É por isso que não entendo os apoiadores ucranianos que estão tão horrorizados com a perspectiva de negociações de paz iniciadas por Trump. Obviamente, não será uma paz favorável para a Ucrânia, mas não é como se Trump fosse arrancar uma vitória de Zelensky. Está claro que quanto mais a guerra se prolonga, mais perdas a Ucrânia sofrerá, com consequências potencialmente catastróficas. Por que estou lendo isso para você? Estou lendo para mostrar como as pessoas constroem um argumento racional baseado em uma análise sóbria sobre a correlação de forças e as realidades que estamos no terreno. And the realities that we are seeing on the ground. This is exactly why the fantasy lunatic... É exatamente por isso que o mundo de fantasia lunático de pessoas como o Sr. Baker, é, em última análise, autodestrutivo. Porque essas narrativas vão se deparar com o problema de que a realidade funciona de maneira diferente. É absolutamente trágico, no entanto, porque esse mundo de fantasia dos Bakers e companhia é o que nos deu esta guerra. É o que nos deu essa imagem completamente errada da Rússia e essa ideia de que a Rússia é fácil de derrotar porque é realmente apenas um posto de gasolina disfarçado de país. Muito disso é, na verdade, uma falta de conhecimento e ser realmente burro na sua avaliação do lado significativo do inimigo, certo? Se você quiser enquadrar dessa forma, em última análise, a estupidez vai te morder no traseiro. Estou agradecido e grato a pessoas como Alexander Titov, David, Jeffrey Roberts e Matthew Blackburn, pessoas sensatas e inteligentes que tentam nos dar uma visão sobre o desenvolvimento, não apenas do que está acontecendo diariamente no terreno, mas que também tentam criar argumentos e análises racionais sobre isso. Isso é exatamente o que precisamos. E me pergunto quanto tempo levará até que tenhamos isso novamente na mídia tradicional. Me pergunto, se algum dia tivermos isso, eu teria que voltar e verificar. Mas o fato de não estar presente em lugares como o New York Times e o Washington Post, e em toda a mídia europeia que segue essa linha, é o que nos dá essa ilusão de guerra, que acho que quase nos levou ao ponto de uma troca nuclear com a Rússia. Vamos ver quanto tempo levará até que tenhamos a equipe da sanidade de volta no comando, também na mídia tradicional. Muito obrigado. Driving seat also in the mainstream. Thank you very much.